Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre estruturas de dados persistentes e vamos dar uma olhada um caso específico que talvez seja a estrutura de dados mais presente em linguagens funcionais, que é a própria lista, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma propriedade que se torna evidente das estruturas de dados funcionais é a seguinte: elas são sempre persistentes. Atualizações que você faz numa estrutura de dados não destroem a versão antiga, ela continua estando disponível. Os elementos que são afetados por uma operação que você faz na estrutura de dados, eles são copiados, porque como a gente não tem alteração destrutiva, a gente faz a cópia. Os elementos que não foram afetados por uma atualização, eles são compartilhados entre as diversas versões daquela estrutura de dados que a gente está trabalhando. Então vamos ver um primeiro exemplo, que é com listas. As listas, como eu disse, são onipresentes em linguagens funcionais porque elas são expressas facilmente em cálculo lambda, né? Veja o link, né, na página da disciplina, a gente tem várias aulas sobre cálculo lambda. As operações que as pilhas fornecem por padrão são normalmente as mesmas que são oferecidas por pilhas ou stacks, né? Porque basicamente é uma lista simplesmente encadeada, né, com apenas o link para o próximo de uma célula para outra, né, um link para o próximo. Que operações essas listas elas fornecem? Você pode criar uma nova lista, ou uma pilha, né? Vamos falar em pilha. Pode criar uma nova, vazia. Você pode verificar se aquela pilha está vazia. Você pode empilhar alguma coisa nessa pilha. Você pode olhar o topo e você pode desempilhar um valor. Então vamos fazer uma primeira implementação na unha de uma lista, usando o Haskell, usando o que a gente já conhece. Então eu vou criar um data aqui, pilha A, que a pilha pode ser vazia, né? Então deixa eu colocar o apontador aqui, pilha a pilha pode ser vazia ou pode ser uma célula que contém o valor A e um apontador para o próximo valor, para a continuação da nossa pilha. Ou seja, é uma lista ligada. Como é que funcionam as funções que a gente cria? Uma nova pilha é criada como simplesmente vazia, né? Ela nasce vazia, então está aqui o construtor vazio, ou a gente pode verificar se a pilha está vazia. Como é que a gente faz isso? Por pattern matching. Então, vazia recebe uma pilha do tipo A, devolve um booleano. Se for vazia, true. Se não, se for qualquer outra coisa, false. Está vazia, tem algum elemento lá do tipo cons, né? Então, ela não está vazia. Como é que eu empilho alguma coisa numa pilha? Basicamente é a função cons, né? Então, a função cons, ela recebe, a função construtora cons aqui, né? Ela recebe um A e uma pilha, que é o que já existia na pilha antes. Então, empilha, recebe um A, o que já existia na pilha antes, e devolve uma nova pilha. Eu coloco no início da lista ligada, na cabeça da lista ligada, o valor. Então, empilha é equivalente ao cons. E o topo da pilha? Como é que a gente vê o topo da pilha? De novo, a gente pode fazer um pattern matching, né? Então, recebe uma pilha do tipo A e devolve um valor do tipo A. Se o topo for vazio, dá um erro, né? A pilha está vazia, não pode ver. É uma função parcial aqui, né? Ela não está definindo todos os elementos do conjunto de entrada. Se não, se o topo for um cons V e pouco importa o que vem depois, o topo é o próprio V. E como é que a gente desempilha, finalmente? Bom, para desempilhar, ela não pode estar vazia, né? Então, se ela estiver vazia, eu dou um erro, pilha é vazia. Senão, eu pego o cons e jogo fora o valor que está na cabeça e devolvo o P. Qual que é o tipo de P? P é do tipo pilha de A, que é o que sobrava da pilha. Então tem aqui uma implementação de pilha, que é basicamente uma implementação de listas, né? Tanto é que a gente pode alterar essa implementação que a gente fez para usar listas padrão de Haskell e fica com essa cara. O nosso tipo novo aqui, o pilha linha, né? A gente tinha acabado de definir o novo pilha ali. Do tipo A é uma lista de A, a nova, que é uma lista vazia, uma pilha vazia, é simplesmente uma lista vazia. Para ver se é vazio, tem a função null, né, que devolve se uma lista é vazia ou não. Para empilhar, a gente tem a função cons aqui, que é escrita desse jeito, né, em 2 pontos. Para pegar o topo dela, é a função head. Para desempilhar alguma coisa, jogo fora a cabeça e pego o que sobrou, é simplesmente a função tail, né? Então, daqui para frente a gente vai falar de pilhas e filas, enfim, mas a gente vai usar a terminologia, a nomenclatura tradicional de listas para isso. Pilhas, de fato, são um caso mais geral de algo que é chamado de sequência, né? Outros tipos dessas sequências eles incluem filas de 2 extremidades, né, ou chamadas de vez em quando de decks, listas catenárias, né? A gente vai falar um pouco delas nas próximas aulas. No momento cultural,
Concatenar tem a mesma raiz etimológica da palavra catenária, né? E ambos vêm da palavra latina catena, que significa cadeia, corrente, né? Então, quem já fez um pouco, estudou engenharia, né? Você tem aquelas curvas catenárias que aqui formam, por exemplo, em ponto Spencer, por exemplo. Em inglês existe até a palavra catenate, que é equivalente à palavra concatenate em português, que vem disso, né? Vem da raiz catena, né? Latim, que é uma cadeia de coisas que a gente está fazendo. Bom, falando em catenária, a gente quer juntar duas listas, quer concatenar duas listas. Tipicamente, quando a gente faz isso em linguagens imperativas, a gente faz isso em tempo constante, né? Tempo O de 1. Como é que isso é feito? A gente tem uma lista ligada antes, que é a lista XS, uma lista ligada depois, que é a lista YS, e a gente simplesmente pega esse ponteiro aqui, que estava na célula 2, né, que continha o 2, e fazemos apontar para o início da célula 3. O que acontece? O nosso resultado, a gente tem aqui a nossa cabeça da lista, né, uma que aponta para o 0, uma que aponta para o fim, se você quiser, e o número 2 aqui, a célula que continha o 2, aponta para o 3. O problema é que essa alteração é destrutiva. Depois dessa alteração, a lista YS continua até funcionando, porque ela vai estar apontando para cá, né? A lista YS ela vai estar apontando para cá, então ela continua funcionando, né? Esse cara continua apontando, ela continua apontando para cá, a YS continua funcionando. Mas a lista XS, que continua apontando para essa célula aqui, ela não é mais a XS, ela não termina mais no 2. Agora ela vai terminar aqui no 5. Por quê? Porque eu alterei esse ponteiro do 2, esse cara agora aponta para o 3. Então ela é destrutiva, ela não serve para o que a gente quer. Né? Não possui persistência, então não serve para fazer uma linguagem funcional. A gente precisa fazer uma maneira de implementar isso numa linguagem funcional, né? Porque a gente não tem alteração destrutiva. Como é que ficaria a concatenação numa linguagem funcional? Ela fica desse jeito aqui. Então a gente tem uma implementação aqui. Dada uma lista, outra lista, eu devolvo uma lista. Se ela for vazia YS, eu devolvo o próprio YS, não tenho que concatenar. Se por outro lado, eu tenho uma lista aqui não vazia no início, YS, eu devolvo uma nova lista que na verdade é a cópia da lista original, então um novo X concatenado com XS e YS. Vamos dar uma olhada na figura para ver o que está acontecendo. Antes, a gente tinha duas listas, a XS e a YS. Só que a gente quer concatenar as duas, mas a gente quer que a lista XS continue existindo depois dessa operação. Então o que a gente faz? A gente copia a XS até o ponto onde a gente vai fazer a alteração, que é esse nó aqui. E aí, a partir desse nó, a gente faz a alteração e aponta para a lista antiga. Então, essa parte aqui, o YS, continua sendo compartilhado. A gente não está usando mais memória, mas a parte inicial da lista precisou ser copiada. Por que ela precisou ser copiada? Porque se eu alterar, né, se eu tentasse alterar, não daria para fazer isso porque não tem alteração destrutiva. Mas se eu tentasse alterar esse cara e criasse uma cópia desse cara, o 1 já não estaria mais apontando para o antigo, ele estaria apontando para a cópia. E a hora que eu alterasse 1 para ter que alterar a cópia, o 0 não estaria apontando mais para o original, ele estaria apontando para a cópia. Então, o que vai acontecer no final das contas é que, desde o início, essa propagação, né, eu altero 1, que eu tenho que alterar o anterior, que eu tenho que alterar o anterior, ela vai sendo propagada até o início da lista. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está propagando desde o início da lista até quando a primeira lista for vazia. Então a gente está copiando a primeira lista inteira aqui. Toda a primeira lista inteira está sendo copiada até a gente chegar no final dela. E aí a gente simplesmente devolve YS, que é concatenado com o original aqui, com o cons. Então o YS é copiado, é mantido, é compartilhado, enquanto o XS é preciso copiar um a um. Né? Bom, tem alguns problemas aqui, né? A gente ganhou a persistência, conseguimos fazer a concatenação, só que agora o nosso custo passa a ser O de N, né? Onde N é o comprimento de XS. A gente vai ver mais adiante como é que a gente consegue reduzir esse custo para O de 1. Por enquanto a gente implementou, mas o custo é alto, né? É O de 1. Um caso parecido acontece, por exemplo, também, não só com concatenação. Imagine que a gente quisesse alterar
um valor da lista, por exemplo, alterar o valor 4, o 4 agora é 7. Na hora que eu alterar esse cara para 7, eu preciso atualizar o link do cara que apontava para ele, que era o 3, para a nova célula, que é o 7. E o 7 pode continuar apontando para o 5, sem problemas. O que vier aqui depois, não tem problema, continua igual. Só que esse cara eu alterei, esse cara é um cara novo. Então o anterior a ele, que era o 3, tem que apontar para o cara novo. Se existisse alguém antes do 3, ele teria que apontar para o novo 3 e por aí vai, né? Então essa propagação até o início da lista acaba acontecendo também. Então, alterar um valor dentro de uma lista ligada também passa a ser O de N, a complexidade. Mais tarde a gente vai ver como a gente melhora isso. Bom, atualizações persistentes, né? Como é que fica? Então, update de uma lista vazia, não tem o que fazer. Se eu estou atualizando a primeira posição de uma lista, o 0, simplesmente eu jogo fora o que está lá na primeira posição e devolvo V em XS, aqui, concatenado XS. Não tem problema nenhum. Agora, se eu fizer uma atualização que não é na primeira posição, ou seja, I, aí eu preciso copiar o nó onde eu estou e fazer o update lá para frente. Então, esse formato, né, é a mesma coisa do que eu tinha antes. Né? Então, antes eu tinha esse cara todo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois eu quero ficar com uma lista que atualiza na posição 2 para 7. Então, eu quero escrever 7 onde está o 3 aqui. Né? Eu quero escrever 7 aqui. Na hora que eu quiser escrever 7 aqui, eu crio um novo nó, ele aponta para o 4. Mas aí o 2 já não está mais bom, eu tenho que criar um novo 2. Então eu crio um novo 2 e o 2 aponta para o 7. Aí eu preciso criar um novo 1. E aí o 1 aponta para o 2. Eu sou obrigado a criar um novo 0 e o 0 aponta para o 1. Né? Então essa propagação volta para o início. É o mesmo padrão que a gente tinha antes. Né? Então apenas para reforçar um ponto aqui. Apenas o caminho até o elemento desejado precisa ser alterado. Né? Então eu preciso copiar aqui, eu quero alterar o elemento 3 para 7. Só o elemento, efetivamente, né, por exemplo, eu quero tirar alterar o elemento 2 para 7, só até aqui precisa ser alterado. Daqui para frente é tudo compartilhado, não precisa ser alterado. Tá? Então, imagina que eu não vou precisar mais depois de XS, eu vou precisar da versão alterada, YS. Então, todos esses dados aqui, todas essas células precisam ser jogadas fora. Essa implementação que a gente está fazendo, ela depende muito fortemente do coletor de lixo. Por que ela depende do coletor de lixo? Porque se a gente tivesse que ficar fazendo esse controle de coisas que são compartilhadas e não são compartilhadas, não automaticamente, manualmente, seria muito fácil a gente rapidamente começar a perder o controle, né? Porque essa lista aqui, ela pode ter um outro compartilhamento que começa aqui, essa lista aqui que estava aqui pode ter um outro compartilhamento que começa aqui, e fazer tudo isso na mão seria bem complicado, né? Então a gente se baseia fortemente no coletor de lixo, tá? Aqui um exercício que é interessante de se fazer, depois tentem fazer uma função que calcula os sufixos de A, que recebe uma lista desse jeito, 1, 2, 3, 4, e devolve todos os sufixos dela, né? E aí, a parte interessante é vocês mostrarem que o resultado vai ser gerado em O de N. Isso é fácil mostrar, porque, bom, o número de elementos na sua saída é N, então, no mínimo N você vai gastar. Mas a parte importante é que, ao contrário do que possa parecer, se você somar esses valores aqui, uma PA, né? 0 mais 1 mais 2, tal, isso aqui tem um elemento quadrático ali no meio, mas você consegue mostrar que esse cara pode ser representado na memória do seu computador em espaço O de N. Ainda é linear. Né? Por que é linear? Porque tem um monte de compartilhamento. Né? A ideia é que, por exemplo, esse cara que era original, ele é completamente compartilhado com esse. E esse aqui é compartilhado com esse. Né? Essa parte é compartilhada. Essa parte é compartilhada. Essa é compartilhada. E essa também é compartilhada. Esse 4 aqui é esse 4 aqui, que é o mesmo 4 que está aqui, que é o mesmo 4 que está aqui, que é o mesmo 4 que também está aqui. Todos são compartilhados. Né? Então, isso é talvez uma das vantagens de você ter compartilhamento. Tá? Bom, percorrendo listas. Percorrer lista do início para o fim, né, da cabeça em direção à cauda, é fácil e é eficiente.
Percorrer uma lista no sentido contrário é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque é uma lista simplesmente encadeada, né? Quando a gente tem que fazer isso numa linguagem imperativa, normalmente o que a gente faz é uma lista duplamente encadeada, né? Tem ponteiros nas duas direções e a gente fica fácil percorrer a lista nos dois lados. Já no contexto funcional, a gente pode tentar criar uma lista duplamente encadeada. Vamos ver com que cara que esse cara teria. Uma lista duplamente encadeada, a gente vai ter que ter, então, a lista vazia, né, o valor vazio, ou seja, uma lista vazia, ou uma célula. Essa célula tem um ponteiro para a lista à esquerda e um ponteiro para a lista à direita. Aí vamos implementar as funções desse cara. O null é basicamente ver se é vazio ou não, verdadeiro ou falso está fácil. Pegar a cabeça é fácil também, a gente joga fora a cabeça e devolve, joga fora o que vem antes, o que vem depois e pega simplesmente o valor da cabeça. Pegar a cauda também é fácil, basta a gente pegar o valor do que está à direita e jogar fora o que vem antes e é próprio valor que está naquela célula. Então, esses caras são fáceis. Agora, como que a gente implementa a função cons? E é aí que tem um problema, né? O problema é o seguinte, o problema é que, imagina que a gente quer fazer um cons numa lista. Se a gente quer colocar uma nova lista, um novo valor zero nessa lista, aqui, a gente vai criar uma nova célula zero, muito bem, e vai fazer ela apontar para o 1. Só que aí, como a nossa lista é duplamente encadeada, o 1 tem que passar a apontar para o nosso novo zero. Então a gente tem que alterar o 1 também. Mas se eu alterei o 1 também, agora ele tem uma versão nova do 1. Então o 2 precisa apontar para a nova versão do 1. A mesma coisa com o 3. Agora que eu alterei o 2 para poder apontar para a versão nova do 1, o 3 também tem que ser alterado para apontar para a versão nova do 2. Então olha só o que aconteceu. Para a gente colocar um elemento no início da lista, agora o custo ficou O de n. Antes era tempo constante, era simplesmente eu criar um novo elemento e apontar para a lista. Né? Antes eu fazia isso, criava um novo elemento e apontava para a lista. Está resolvido. Agora não posso mais fazer isso, porque como é duplamente encadeada, o primeiro elemento da lista tem que passar a apontar para o primeiro. Então a gente aumentou a complexidade de colocar um elemento no início da lista para O de n. Colocar no final da lista ficou mais barato, pelo menos. Eu quero colocar um 4 nessa lista. Eu quero colocar um 4 aqui. Bom, vamos ver. O 4 aponta para o 3, só que agora o 3 tem que passar a apontar para o 4. Eu alterei o 3, então eu sou obrigado a fazer o 2 apontar para a nova versão do 3 e o 3 apontar para a nova versão do 2, porque eu alterei o 2. Só que a hora que eu alterei o 2, o 1 tem que apontar para a nova versão do 2, e tem que apertar para a versão do 1, e por aí vai de novo, fazendo esse cascateamento até o início da lista. Então, tanto colocar no início da lista quanto colocar no final da lista, eu tenho que copiar a lista inteira. Não há mais compartilhamento. Não é o que a gente queria, né? A gente conseguiu implementar, mas a que custo, né? Não é o que a gente queria. Então, para fazer isso com listas, a gente não faz desse jeito normalmente, e a gente faz usando uma outra estrutura de dados que a gente já viu no curso, chamada de zippers. Né? Dê uma olhada na página da disciplina, na seção de ADTs, né, de tipos algébricos, a gente falou sobre zippers e como você deriva um zipper algebricamente, matematicamente. Tá? Aqui nessa aula a gente vai falar uma versão um pouco mais pragmática, mais direta da implementação do zipper, como funciona. Então, o que é um zipper? O zipper é um idiom, né, expressão idiomática do inglês, de linguagens funcionais, que é muito utilizado para manipular estruturas de dados persistentes, não só listas, árvores, heaps, enfim, tem vários zippers. E os zippers eles podem ser usados não apenas para percorrer a estrutura de dados, mas também para auxiliar na sua modificação. Então, uma rápida recordação de como funciona um zipper. Para detalhes mais formais e mais pormenorizados, deem olhada na aula de ADT. Tá? Então, o zipper ele funciona como se ele fosse uma formiga. A localização atual da formiga é o foco do zipper. Então, imagina que a sua formiga está andando em cima da sua lista ligada. Onde a formiga estiver é o foco do zipper. A formiga ela pode se deslocar na sua lista ligada seguindo os caminhos disponíveis. Então, numa lista ligada, ela pode ir para frente, ela pode ir para trás. Né? E ela tem uma coisa a mais do que uma simples lista ligada. A formiga, conforme ela vai se deslocando pela lista,
ela vai deixando uma trilha, né? Como se fosse uma trilha de feromônios, e que ela pode seguir de volta para essa trilha, para voltar pelo caminho que ela veio. Então a formiga começa na cabeça da lista, e conforme ela vai avançando na lista, ela vai deixando uma trilha que permite ela voltar por onde ela veio. Tá? E essa característica de permitir voltar na estrutura de dados, seja uma lista, seja uma árvore, permite que a gente faça uma implementação usando backtracking em linguagens funcionais, de maneira bem eficiente. Né? Então, no caso específico de uma lista, que é o assunto dessa aula. Então, você tem aqui uma formiga que está em cima da célula 3, que é o foco. Né? Então, está aqui a formiga e o foco dela é a célula 3. E ela pode ir para a esquerda ou para a direita na lista. Como que a gente faz para implementar essa abstração usando o que a gente tem até agora e fazer isso de uma maneira eficiente? É simples. A gente pode usar listas. A gente faz, na verdade, o zipper ser um par de listas. Uma lista que está, a primeira lista, ela guarda o caminho que foi percorrido e a outra guarda o caminho que falta percorrer. Quando a gente cria um zipper, a formiga nasce com o foco, né? O foco nasce na cabeça da lista. Então o que foi percorrido é uma lista vazia. O que há a percorrer é a própria lista. Quando a gente avança para a direita, a gente pega a cabeça da lista aqui e joga para a esquerda. Né? E aí a gente vai fazendo isso. Então como é que fica a implementação? Primeiro, como é que a gente cria um zipper? Dado uma lista, a gente quer criar um zipper, a gente devolve um par, que é for percorrido vazio, falta percorrer a lista completa, que é simplesmente o que a gente recebeu com parâmetro. Como que a gente pega um zipper e transforma ele de volta numa lista? Né? A gente pode pegar os pares, o que foi percorrido à esquerda, o que foi percorrido à direita, e simplesmente junta. Né? Então, a esquerda vai ficar reverse de ES, porque a gente vai guardando o caminho percorrido na ordem inversa, né? Do que eles estavam na lista, o que é basicamente na ordem de distância do foco, e à direita, a própria lista original. Então, toList zipper, from list zipper to list zipper, simplesmente vai concatenar uma lista vazia com XS, que é a mesma coisa que devolver a lista original. Como é que eu pago o valor do foco? O foco nada mais é que o primeiro elemento da lista que está à direita. Então, se tiver vazia esse cara aqui, aí eu não tenho nada a devolver. O maybe A, devolvo um nothing. Se o foco, por sua vez, tiver um elemento lá, eu devolvo um just x. Então é fácil olhar, é o primeiro elemento da lista. Como é que eu faço para ir para a direita? Bom, se eu quiser ir para a direita e não tiver nada para caminhar para a direita, eu devolvo um nothing. Se por outro lado eu quiser caminhar para a direita e tiver alguma coisa na lista da direita que eu possa caminhar, eu pego o que estava à direita e jogo na lista da esquerda com um cons, essa operação é tempo constante, né? E devolvo a cauda da lista DS. Então, conforme eu vou indo para a direita, eu vou enchendo a lista da esquerda e diminuindo da direita. Conforme eu vou para a esquerda, eu vou enchendo a direita e diminuindo da esquerda. Então a implementação do vai para a esquerda é equivalente, olha só. Né? Eu simplesmente pego o primeiro elemento da esquerda e coloco na direita. É bem fácil fazer isso. Bom, eu falei que listas podem ser usadas para trocar o valor da lista, para atualizar uma lista. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode modificá-la usando essa função trocar foco. Por exemplo, eu quero implementar uma função que, dado um valor A no zipper, dado um valor e um zipper que está na posição que eu quero trocar, ele devolve a versão trocada. Então, se eu quiser trocar alguma coisa que está no foco e no foco está vazio, ou seja, não tem nada, eu devolvo nothing, né? Não tem o que fazer. Se por outro lado eu estiver numa posição que tem um elemento aqui, que pouco me importa o elemento, porque eu vou jogar ele fora, eu simplesmente coloco aquele elemento naquela posição que eu estou usando, o elemento y. Né? E aí agora a gente pode implementar uma função que troca todos os 5 de uma lista ligada para 42 e ela fica com essa cara. Pego a lista original, transformo em um zipper e chamo a função troca zip, que eu defini aqui embaixo. O troca zip de uma lista aqui vazia é a própria lista, né? Não tem o que fazer, né? Porque não tem nada no foco. Agora, se tiver alguma coisa na lista, eu pego, né? Verifico se é igual a 5, porque eu quero trocar os 5 por 42. Se for igual a 5, eu troco o foco de 42 para Z e faço um from just. Se não for igual, é o próprio Z no
nessa expressão aqui, maybe, NZ troca zip, LZ dir NZ. Então o que ele faz? Ele troca localmente e faz uma chamada recursiva indo para a direita, para trocar o resto dos valores. Né? Ele vai avançando à direita e trocando cada um dos valores. Bom, mas para que tudo isso, né? Eu poderia ter implementado a mesma coisa desse jeito aqui, ó, usando uma list comprehension. É mais fácil de entender o código, é menor, mais fácil de escrever e é eficiente. Né? Então, por que tudo isso? O ponto é o seguinte, né? Listas são estruturas de dados relativamente simples. É fácil você usar um list comprehension e existem várias funcionalidades na linguagem que ajudam a gente a manipular a lista. Só que existem outras estruturas de dados que a gente vai ver mais adiante, por exemplo, árvores, e a coisa não é tão simples assim. E não existem açúcares sintáticos, por exemplo, list comprehension, que podem ser usadas para ajudar a escrita. E nesse caso, os zippers eles desempenham um papel fundamental, né? Porque sem os zippers o negócio fica realmente bem confuso. Né? Então, o grande lance é que o zipper, quando a gente usa o zipper para fazer a alteração de um valor dentro de uma lista, tudo que está à esquerda do foco, basicamente, é o caminho que a gente precisa copiar quando a gente faz uma alteração. Então, os zippers, automaticamente, eles já guardam todos os elementos que a gente precisa consertar depois de fazer uma alteração. Se a gente tivesse que fazer esse controle na mão sem zipper, a gente vai estar efetivamente reimplementando o que o zipper faz. E aí, quando você usa uma estrutura de dados mais elaborada, por exemplo, uma árvore binária, que você tem que guardar o caminho que você está perseguindo ali, né, quando você está fazendo alguma busca, esse caminho ele vai ser guardado automaticamente para você pelo zipper. Então você não precisa se preocupar em fazer esse controle. Né? Então, para mais informações como funciona o zipper, de novo, batendo na mesma tecla, deem uma olhada na aula sobre ADTs. Tá? Então, como exercício, estude a função troca-sync e as funções que ela utiliza. E depois, reimplementa a função fromListZipper sem usar mais e sem usar reverse. Né? É uma variação dessa função. É um exercício bem interessante e que vai fazer cair a ficha caso você não tenha entendido como o zipper funciona. Tá legal? Bom, referências que são usadas nessas aulas, o livro do Chris Okazaki, o clássico, né, Introduction to Algorithms, do Cormen, Larson, Rivers e do Stein, e eu gosto também bastante do livro do Sedgwick, chamado Algorithms. Né? Tem outras referências que não são propriamente ditas, mas o paper que apresentou o zipper para o mundo, chama The Zipper, foi apresentado em 97 e é bem interessante de se ler. É um paper bem fácil de se ler e que foi a primeira vez que o zipper foi documentado. Né? Ele já era usado antes, mas foi a primeira vez que ele foi documentado. Tá legal? Bom, para essa aula é isso. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê na próxima aula.